Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindos à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Hoje a gente vai dar continuidade naquelas questões abordadas na aula passada. A gente estava estudando os circuitos, né? Oi, Nicolas! A gente estava estudando os circuitos, a gente estava olhando as malhas e nós aplicamos a primeira lei de Kirchhoff. Hoje a gente vai dar continuidade nisso, aplicando a segunda lei de Kirchhoff, tá? Vocês já perceberam aí? Oi, Nicolas! Nós temos o Nicolas com K e o Nicolas com C. Olá para ambos. Oi, Matheus! Vocês já perceberam que hoje a professora está meio com trava-língua. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou enrolando um pouco para falar algumas coisas. Dependendo de como fala, chega a dar, sabe aquelas trava-língua? Tipo, o rato roupa do rei de Roma, 3 tigres para 3 pratos de trigo, uma coisa assim, que você vai falando rápido, você vai enrolando a língua? Tá, pois bem, sou eu hoje assim. Então, não vai estranho não, tá? Vai vendo a professora dando uma travada na língua, dando uma enrolada, porque hoje eu acordei assim, acho que faltou, não sei, tá estranho aqui. Mas já melhora, né? Senão só semana que vem mesmo, viu? Deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje já é a nossa nona aula, hein? Hoje a gente está abordando aí os conceitos relacionados à unidade 3 do livro. Estamos finalizando essa unidade 3 aí. E aí, a gente vai começar na próxima aula a falar da unidade 4. Então, são vários assuntos que a gente tem para tratar ainda. Lá no comecinho do semestre eu falava, nossa, nós teremos 12 encontros presenciais, 12 encontros presenciais, ué, nós estamos de presença aqui, só que numa sala digital, né? Então, nós teremos 12 encontros ao vivo, e aí a gente começou a falar sobre essa disciplina. Oi, Herbert! Falar sobre essa disciplina, falar sobre os conceitos que a gente ia ver, essas análises. Gente, olha de lá para cá, quanta coisa nós não falamos, quantas coisas nós não abordamos. A relação elétrica dos materiais, carga elétrica, campo elétrico, força elétrica, a descrição aí de cargas paradas no regime estacionário, cargas em movimentos, que a gente chamou aí de corrente elétrica, né? E aí eu falei para vocês que através dessa relação das cargas em movimento, nós mudamos tudo que a gente tinha descrito para a eletricidade e para o magnetismo, que antes eram coisas separadas e agora podem ser coisas associadas. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também, tá? Mas aqui a gente tem o princípio da eletricidade e magnetismo. Então, a partir do momento que a gente falou de corrente elétrica, a gente também foi falando de como os circuitos elétricos eles são montados ou eles podem ser avaliados. A gente entendeu o que era um circuito elétrico, as componentes de um circuito elétrico, tensão, corrente, resistência. Falamos sobre a lei de Ohm, de dispositivos que operam na lei de Ohm e que não obedecem à lei de Ohm. Falamos também sobre a associação de resistores em série e em paralelo. E na aula passada nós começamos a abordar a análise de circuitos. Aplicamos a primeira lei de Kirchhoff. O que fala sobre a primeira lei de Kirchhoff? Fala sobre as malhas, né? E que a gente pode estudar um circuito através das malhas que ele contém. E nesse caso, na primeira lei de Kirchhoff, a tensão fornecida menos as tensões consumidas por cada resistência desse circuito tem que dar zero. E aí a gente conseguia, então, identificar qual era a corrente, as tensões em cada uma dos resistores. Falamos também sobre um resistor real, um circuito real, que ali a gente tem uma perda por uma resistência interna, calculamos isso, levamos em consideração como calcular, enfim, aplicamos todas essas análises. A gente hoje precisa abordar a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, ela fala sobre as leis dos nós. O que era um nó mesmo? Na aula passada a gente definiu nó, malha e o segmento onde a corrente pode passar pelo circuito, né? Que é aquela parte em que nós temos da união de duas malhas ou na união da relação dos nós. Nós falamos sobre isso na aula passada. Os nós, só para a gente retomar, os nós são as partes do circuito onde eles têm 3 ou mais pontos acoplados a ele. Oi, Geraldino!
Oi para todo mundo que eu não dei oi ainda, sejam todos bem-vindos. Bom dia ou boa tarde. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Então, hoje a gente vai analisar um circuito através das leis dos nós. E do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, tem alguns exercícios para você fazer. São 2 exercícios, se eu não me engano. Um exercício, ele está bem simples nessa análise de lei dos nós, e o outro exercício, ele junta com o que a gente viu na aula passada, com essa aula de hoje, então ele é um exercício mais completo, tá? Oi, Éder! E aí, eu quero que vocês façam, porque eu vou abordar o conceito, você vai fazer o exercício e depois a gente vem e resolve ou mostra para vocês a resolução desse exercício, tá? É importante que vocês façam isso para a gente dar continuidade aí nos nossos exercícios. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, um tempinho para vocês abordarem aí todos esses conceitos que sejam necessários, as contas para fazer. Então, vai lá pegar o seu caderno da disciplina, se você não pegou ainda, pega a calculadora, borracha, lápis, lapiseira, para que a gente possa aí abordar esses conceitos e realizar esses exercícios de maneira eficiente. São exercícios simples, tá? Não são exercícios de bicho de 7 cabeças, não, mas eles vão contemplar os assuntos que a gente viu até hoje. Então, a gente vai ter que relembrando aí todos os assuntos que a gente viu até hoje na nossa disciplina, tá bom? Vamos olhar então o que é essa lei dos nós nessa 9ª aula nossa e qual é o complemento que ela traz. A lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff é descrita como as leis dos nós. A primeira lei de Kirchhoff, ela é descrita como a lei das malhas. Então, ontem nada, que mentira, sábado passado, a gente falou sobre a lei de Kirchhoff para as malhas, que é a primeira lei de Kirchhoff. Hoje a gente vai dar continuidade nisso, observando a análise das leis de nós. Qual o resumo principal disso? Compreender os conceitos relacionados à lei dos nós e a resolução de circuitos simples. Em uma análise do divisor de correntes, lei dos nós, as suas aplicações e como se dá isso em circuitos simples. E aí a gente aborda a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Espera aí que nós temos uma coisinha aqui. Samuel. Oi, Samuel. Bom dia, boa tarde. Oi. Samuel está falando sobre a prova da disciplina. Pessoal, lá no AVA de vocês, no portal do aluno de vocês, tem o material ou um manual do aluno, que lá consta todas as datas que vocês precisam saber, as atividades que vocês precisam fazer. Fora isso, se você não achou, não sei, tem o seu tutor do AVA, lá do portal do aluno. Você pode conversar com ele também por mensagens. Ou dá uma olhadinha lá também, que tem as descrições. Se eu não me engano, a atividade avaliativa de vocês é no final do semestre. Em outras aulas, alguém já colocou aí no chat qual era a data da avaliação de vocês. Eu não me recordo, porque o meu ambiente é diferente do ambiente de vocês. Lá não tem essas datas, não tem essas coisas. Mas dá uma olhada no seu ambiente, lá deve estar descrito, se não no manual do aluno, se não pergunta para o tutor da disciplina lá no AVA, tá? Mas é lá para o final do semestre ali. Tá chegando, né, gente? Porque hoje já é 9ª aula, eu tô olhando aqui, porque aqui embaixo tem a data, 12h09, dia 23/10/2021. É por isso que eu olhei ali. Tá chegando, né? Tá chegando, a gente tá na 9ª aula, temos mais 3 só para o final e depois as suas atividades avaliativas. Mas mesmo assim, Samuel, dá uma olhadinha lá, tá? Vou dividir o quadro com vocês. Nesse meio tempo, já deu tempo de você buscar lá seu caderno, lápis, caneta, borracha, calculadora, para que você possa também fazer os exercícios. Vamos lá? Vou dividir aqui o quadro com vocês. E, ó, o chat tá ali aberto. Vai mandando. Hoje eu tô de óculos, viu? Semana passada eu tava sem. Ó, como fica melhor, professora de óculos. O chat tá aberto. Vai conversando comigo aí no chat, que é fundamental a gente ir falando pelo chat, a gente discutindo pelo chat as nossas relações aí de dúvidas e aplicações dos conceitos e tal, tá? Bora lá. Lei de Kirchhoff dos nós, ou também conhecida como segunda lei de Kirchhoff. Ela é uma constatação de que o fluxo de elétrons de uma corrente elétrica se conserva ao longo do condutor. E aqui a gente já falou isso em algumas outras partes da aula, principalmente naquela descrição da densidade de corrente elétrica e da distribuição de cargas elétricas em materiais elétricos, né? A carga ela é conservada. Se a carga ela é conservada, a corrente elétrica também. Essa segunda lei de Kirchhoff, ou a lei de Kirchhoff dos nós, ela constata isso,
que a corrente elétrica é conservada ao longo do condutor. Quando uma corrente elétrica encontra um nó em um circuito elétrico, ela se divide de alguma maneira. Vamos analisar essa figura aqui, ó. Vamos supor que um fio elétrico percorrido por uma corrente elétrica 1 termine em um OA. Nesse caso, a partir desse nó A, ele se divide em dois fios. E aí nós teremos, então, as correntes I1 e I2. Por que nós temos um nó? Porque nós temos aí pelo menos 3 junções aqui nesse mesmo ponto A. Então, a gente está chegando com uma corrente I. A partir desse nó, o fio se divide em duas partes. Então, eu terei I1 e I2. A corrente total, I, ela é a somatória da corrente I1 e da corrente I2. Para casos mais gerais, em que o nó é o ponto de união de diversos fios, a soma das correntes que entram no nó deve ser igual à soma das correntes que partem no nó. Ou seja, se eu tenho o caso oposto, aqui, a corrente I1 e I2, agora, se transformando dois fios que se transformam em um só por esse nó B aqui, eu sei também pela lei de Kirchhoff dos nós que a corrente I1 mais a corrente I2 é igual a I. Tá bem? Então, a lei de Kirchhoff dos nós nos diz que tem uma corrente elétrica passando por um fio. No determinado nó, abro em mais ramificações. Essa corrente total é igual à soma das ramificações que eu tenho das correntes para esses fios. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu tenho vários fios com correntes diferentes caminhando aí, chegam num nó, juntando tudo em um único fio depois desse nó, a somatória de todas essas correntes é igual à corrente total que tem nesse fio. Essa, para nós, é a lei de Kirchhoff dos nós. A sua definição completa diz que, em qualquer junção, que é o ponto de ramificação, em um circuito onde a corrente pode se dividir, a soma das correntes que chegam na junção deve ser igual à soma das correntes que saem da junção. Essa é a definição da lei de Kirchhoff para os nós. Nesse caso aqui, nós temos um exercício. A corrente elétrica em um nó do circuito. E olha o que ele fala aí para nós. Um engenheiro precisa descobrir as correntes elétricas que atravessam o nó do circuito complexo, como mostrado aqui para nós na figura. Inserindo um amperímetro nas posições adequadas, ele descobriu que a corrente I1 é igual a 0,01 ampere, I2, 0,05 ampere, I3, 0,01 ampere, I4, 0,01 ampere, I5, 0,01 ampere, I6, 0,02 ampere. E os sentidos de cada corrente são indicados na figura. E aí ele fala, devido à construção da máquina, não foi possível utilizar o amperímetro para descobrir a corrente 7. Qual é o valor da corrente 7? E agora eu quero que vocês façam através da lei de Kirchhoff dos nós, porque a lei de Kirchhoff dos nós diz que toda essa corrente que entra, eu vou colocar I, que é a corrente de antes, é igual à corrente que sai, que é a corrente final. Eu tenho o valor de 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. E 4, e 5, e 6. E 7 eu não tenho. Eu quero saber quem é I7. Calcula aí para mim e divide no chat comigo a sua informação. Eu acho que 5 minutos é o suficiente para fazer esse cálculo. Mas, vamos aí, vão conversando comigo. Eu só vou ficar quietinha para que você possa ler o exercício, juntar as informações e fazer as contas. Mas, se tiver dificuldade, me fala que eu estou aqui para responder para vocês, tá? 5 minutinhos acho que é o suficiente para vocês fazerem. Se caso vocês não conseguirem nesse tempo, a gente espera mais um pouquinho. Nós já tivemos uma resposta aqui. Deixa eu ver que a resposta sumiu aqui para mim. Anônimo, 3 ampere. Não é 3 ampere.
E, ó, vamos deixar, vocês vão mandando a resposta aí para mim. Eu não vou publicar a resposta de vocês, tá? Enquanto a gente não finalizar o exercício, porque senão dá spoiler para as outras pessoas. Então, não vou publicar essas mensagens. Vou deixar aqui guardadinho. Itamar, tá certinho? Não é para publicar. Ah, agora eu não consigo despublicar. Itamar, tá certinho essa resposta. É esse mesmo valor. Nicolas, tem que somar justamente pela lei de Kirchhoff dos nós. O que, que a lei de Kirchhoff dos nós nos fala? Ele fala que tem um nó aqui, ó, tá? Aí aqui tá vindo uma única corrente e aqui abrem duas correntes. E dois fios, e dois. A lei de Kirchhoff dos nós nos diz que a corrente total vai ser igual à soma das correntes que tem depois desse nó. Se eu tivesse aí 3, 4, 5 fios, eu sairia somando todos esses fios. E o oposto também é verdadeiro. Se eu tiver esses fios com a corrente 1 e 2 se transformando em apenas um fio com a corrente I, o total também será dado por essa descrição. Aqui nós temos que antes do nó eu tenho 3 correntes. E o valor total aqui, que eu estou chamando de I inicial, tem que ser, pela lei de Kirchhoff, igual ao valor final aqui, a esse valor total. Então, a soma dessas correntes tem que ser igual à soma dessas correntes para garantir aí a lei de Kirchhoff para nós, tá? É isso mesmo, Anônimo, tá certinho. Vamos aí fazendo. Quem mais chegou na resposta vai partilhando comigo. Isso aí, Éder Felipe. Bom, gente, infelizmente, as respostas de vocês estão sendo publicadas, não consigo não publicar. Mas no próximo exercício a gente vê se dá certo aí para não ir dando spoiler para vocês, tá? Mas é esses resultados que vocês estão chegando mesmo, e é essa definição mesmo da lei de Kirchhoff dos nós. Tá vendo que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças aí? É uma situação bem interessante que nós temos para essa análise das correntes antes do nó e depois no nó. Como eu falei para você de 5 minutinhos, eu vou esperar mais um pouquinho para que a gente possa ir finalizando esse exercício e resolvendo junto com vocês aí. Se tiver dúvida, vai conversando comigo. Pergunta, Nicolas, você entendeu ali como faz? Alguém tem dúvida com relação a esse exercício? Porque ele é uma abordagem inicial. Esse exercício, já já a gente vai ter um outro exercício que ele traz uma abordagem mais completa, tá? Que a gente vai ter que acabar trabalhando aí com a resistência, com a tensão, com a corrente na resolução do exercício. Então, se alguém tem alguma dúvida, por favor, já vai escrevendo aí, tá?
Temos mais um minutinho aí. Se tiver dúvida, aproveita e me manda para a gente ir resolvendo e sanando essas dúvidas. Nada de dúvida? Vamos lá, então, resolvendo esse exercício. Bom, para a resolução desse exercício, é exatamente aquilo que a gente comentou, certo? Observando essa figura aí, nós vemos que o nó, que é o nosso ponto de observação, está aqui descrito. Antes do nó, nós temos 3 correntes que chegam nesse nó. E aí, depois do nó, 4 correntes saem deles. Dessa forma, somando as correntes do lado esquerdo do nó, nós temos a corrente 1, corrente 2 e a corrente 3. O exercício forneceu para a gente os valores. Corrente 1, 0,01, em 2, 0,05, em 3, 0,01. Totalizando 0,07 ampere. Então, nesse caso, o que nós temos? Que desse lado aqui, 0,07 ampere. Desculpa aí a letra medonha, mas é isso que a gente tem de corrente. Agora, a gente vai somar as correntes conhecidas do lado direito do nó. E aí, nós temos que a corrente I4, I5 e I6 dá 0,04A. Então, nós temos aqui a I7, que eu não tenho valor, mais 0,04 ampere. Agora, pela lei dos nós, nós podemos descrever essa corrente a partir dessa equação, que tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. É isso aí, Samuel, tá certinho. Tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Então, do lado direito, eu tenho 0,07 ampere igual a 0,04 ampere mais a corrente 7. E é justamente isso que o exercício pede para nós, a corrente I7. Jogando, então, o 0,04 para o outro lado da igualdade, eu tenho que a corrente I7 ela fica igual a 0,03 ampere. Ótimo, vocês foram mandando aí, estava exatamente certinho com relação a essas análises que nós fizemos para a lei de Kirchhoff dos nós. E para a questão dos geradores reais? Nos geradores reais, nós vimos na aula passada que nós temos aí uma resistência interna R. Eles oferecem alguma resistência à passagem de correntes elétricas que podem ser modeladas em termos de uma resistência interna. E essa tensão fornecida por um gerador real para o circuito elétrico, ao qual é ligado, depende da corrente elétrica que fornece o circuito. E isso a gente viu que a tensão total é igual à força eletromotriz utilizada no circuito menos essa resistência interna, dada pela menos essa tensão interna, que é dada pela resistência interna vezes a corrente elétrica. E esta é chamada equação do gerador. Para geradores reais, considerando um gerador específico, ele terá valores constantes da força eletromotriz e da resistência interna, uma vez que se trata das especificações do próprio equipamento indicadas pelo fornecedor. Por outro lado, serão variáveis tensão e a corrente, pois dependerão do circuito ao qual a fonte real está ligada ou pode estar descrita. Assim, a equação do gerador pode ser estudada como a tensão fornecida no circuito, como a função da corrente elétrica, ou seja,
essa tensão, ela pode ser descrita para nós como sendo igual essa tensão interna do circuito mais a nossa força eletromotriz. E o gráfico dessa função é uma reta de coeficiente linear relacionado à força eletromotriz e o coeficiente angular relacionado a essa resistência interna negativa. E como nós temos que o coeficiente angular ele é negativo, essa reta é descrita para nós como uma reta decrescente. Quem é o coeficiente angular? É quem mostra para a gente qual é a angulação dessa curva linear que nós estamos avaliando, que relaciona a tensão e a corrente. Quem é o coeficiente linear? É aquele valor em que intercepta o eixo Y no desenvolvimento ou na descrição da reta. E essa é a cara para nós de uma curva de um gerador real. Para uma corrente nula, a resistência interna no gerador real não tem efeito algum e a tensão fornecida para este gerador é igual à força eletromotriz. Isso ocorre quando a resistência elétrica equivalente do circuito é muito maior quando comparada à resistência interna desse gerador. Para esse caso, a tensão é igual à força eletromotriz. Por outro lado, se nós temos uma corrente máxima que atravessa o gerador, que só ocorre se suas extremidades forem ligadas em um curto-circuito, uma ou outra, ou seja, com uma resistência desprezível se comparada à interna do gerador. Nesse caso, nós temos que a tensão será zero e, portanto, a força eletromotriz é igual à resistência vezes a corrente. Que é exatamente o que ele traz aqui no gráfico para nós. Nesse caso aqui, eu tenho que, para uma corrente de valor igual a zero, a nossa tensão eletromotriz é exatamente igual à tensão, a nossa força eletromotriz é exatamente igual à tensão. Agora, para o caso, nesse aqui, em que a tensão for igual a zero, a nossa força eletromotriz, ela vai ser igual à resistência interna vezes a corrente elétrica que passa por esse dispositivo. Vamos ver um outro exemplo? E esse exemplo aqui, ele é bem interessante, eu quero que vocês façam esse exemplo. Resolvendo um circuito elétrico. O que nós temos aqui? Algumas informações importantes. Primeira informação. Você olha esse circuito, e aí na descrição desse circuito, nós temos a resistência 1, resistência 2, resistência 3, resistência 4 e resistência 5, tá? Cada uma dessas resistências, elas estão com os seus valores mostrados aqui para nós. Resistência 1, 200 ohms. 2, 150 ohms. 3, 100 ohms. 4, 250 ohms. E 5, 200 ohms. E aí eu tenho dois circuitos, duas fontes, e essas fontes, elas estão com polaridades invertidas. A fonte 1, ela oferece para nós 50 volts de tensão. E a fonte 2, ela oferece para nós 4 volts de tensão. A fonte 1, ela dita o sentido da corrente. E ele fala o seguinte para nós: resolva o circuito a fim de obter as correntes que passam em todos os resistores. E aí eu estou querendo saber quais são as correntes que passam em cada um desses resistores. Eu preciso saber qual é a corrente, então, 1, a corrente 2, a corrente 3, a corrente 4, a corrente 5, ou seja, a corrente para cada um desses resistores. Nesse caso, a gente pode aí ir avaliando separadamente através das relações das malhas. Vamos focar aí nesse ponto, para que a gente possa entender aí a lei de Kirchhoff dos nós, o ponto E de relação para nós, para encontrar as correntes 1, 2 e 3, ou 3, 4 e 5, já que a gente tem aí por simetria. Façam aí. Então, a primeira parte que vocês vão fazer é aplicar a lei das malhas. E aí, olhando essa primeira malha aí para saber quem é ou como está associada a essas correntes. Que primeira malha que vocês vão verificar? Essa aqui, ó, a malha A, F, E, B. Essa malha que vocês vão avaliar. Eu quero saber nessa primeira relação
como a corrente 2 está descrita em relação à corrente 1. Bora lá, é com vocês. E se tiver alguma dúvida, vão perguntando que eu vou auxiliando vocês. Qual que é a primeira etapa para essa resolução? Olhar essa primeira malha aí, em que ele nos fornece uma tensão de 50 volts. Olha para ela, quais são as resistências que nós temos nessa malha. Resistência 5, resistência 3 e resistência 1. Em cada uma dessas resistências, quais são as correntes que estão passando por elas? Olhando pela malha. E aí a gente vai conseguir entender a relação da corrente 1 com a corrente 2. Divide aí comigo no chat. E lembra que eu não vou publicar para não dar spoiler, mas divide aí comigo no chat. Vai pensando aí, vou ficando aqui quietinha para que vocês possam ir pensando, mas eu estou aqui para tirar as dúvidas, então vai me perguntando. Malha 1. Quem que falou comigo? Deixa eu ver aqui. Anônimo. Deixa eu entender qual foi a sua resposta. O que é esse valor que você me deu de corrente? É a corrente 1? Você já está me dando os valores de corrente, é isso? Se for a corrente 1, tá certo, é 0,1. Ela é maior um pouco, né? O número da quebradinho, 0,1, 0,25, mas dá para arredondar assim, é isso aí. Vão partilhando comigo. Matheus, você colocou que 2 é igual a 1 ampere. Nessa primeira... Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Nessa primeira aproximação que a gente falou, né, olhando aí, a gente chega numa relação da corrente 2 com a corrente 1 e dá um pouquinho diferente. Vou deixar mais uns minutinhos para que a gente possa ver junto essas, depois de realizar os agrupamentos.
Mais um minutinho para que vocês possam ir escrevendo comigo, para que a gente veja essa primeira etapa da resolução. Eu não entendi, Nicolas, com K, o que você escreveu? Eu não vou olhar essa primeira malha aí e fazer a resistência equivalente não, viu? Eu não posso fazer isso, na verdade. Por que eu não posso fazer isso? Porque essa resistência I3 aqui, ó, essa resistência I3, ela tá passando, através da análise do nó E, tanto a corrente I1 aqui, quanto a corrente 2. Então, eu não posso fazer associação dos resistores. Nesse caso, olhando a primeira malha, tá? Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi, Nicolas, desculpa. Eu não tinha entendido o que você estava falando comigo. É isso mesmo, tá certinho. Você já fez o exercício completo. É isso aí, Nicolas. Não, eu que peço desculpa, eu que não tinha entendido, mas agora eu entendi, tá certinho. Nicolas com C. É isso mesmo, resolveu o exercício. Show, maravilha. Vamos lá por partes, então? Ó, olhando aqui por partes, o que a gente vai fazer a primeira coisa? Olhando essa malha que eu falei para vocês, a malha AFEB, tá? Aplicando a lei das malhas, o que nós temos nessa malha aqui? Vou colocar uma cor diferente da tinta. Nós temos o resistor 1, o resistor 3, o resistor 5 e a tensão 1 que ele deu. Todos esses dados ele deu. Resolvendo essa malha, o que a gente tem? A primeira lei de Kirchhoff fala que o valor da tensão dada, que nesse caso é de 50 volts, menos as tensões absorvidas por cada resistor tem que ser igual a zero, certo? Então, eu sei quem é a tensão 1, que é 50 volts que ele deu. O resistor 5 eu sei, o resistor 3 eu sei, o resistor 2, o resistor 1 eu sei. O que eu não sei? Os valores das correntes. Olhando aqui, o meu resistor 5 só passa a corrente 1 por ele. O meu resistor 3, aqui vai passar a corrente 1 e a corrente 2 por ele. Tá? E o meu resistor 1 vai passar somente a corrente 1 por ele, certo? Por isso que aqui nesse caso, vai passar, no resistor 3, vai passar a corrente 1 e 2. Como eles têm sinais opostos, aqui a professora fez errado. Deixa eu apagar. Como eles têm sinais opostos, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, nós teremos que essa corrente 2 vai no sentido oposto da corrente 1. E o exercício pediu, leve em consideração o sentido positivo da corrente I1. Então, a gente vai levar esse sentido da corrente 1 como positivo. Por isso que no resistor 3, eu tenho I1 menos I2. Olhando aí essas duas análises que nós temos para a corrente e o sentido que ele ofereceu para nós. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Aqui a multiplicação do notável, né? As junções de quem tem I1, quem tem I2, e depois deixar como relação I2 por I1. Nesse caso, eu terei que 5I1 é igual, I2 é igual a 5I1 menos 0,5. Agora, eu tenho essa relação da corrente 1 com a corrente 2. Nesse caso aqui,
na relação da corrente 1 com a corrente 2, eu tenho a identificação de que I2 vai ser igual a 5I1 menos 0,5. E agora, aplicando novamente a lei das malhas, o que eu faço a partir dessa relação? Olho essa segunda malha aqui, ó. Nessa segunda malha, aqui é o que eu tenho? Resistor 2, resistor 3 e o resistor 4. A mesma análise que eu fiz agora, da corrente 1 e 2, eu vou fazer também. Só que como eu estou olhando a malha 2, a minha corrente 2 será menor que a corrente 1, 2 menos a corrente 1 aqui no resistor 3. E vou fazer isso para encontrar essa outra relação aí das correntes I2 e I1. Vou dar um tempinho para vocês associarem isso, para vocês irem descrevendo, fazendo as anotações, e a gente ir para outra parte olhando essa malha, que ela é descrita como B, C e D. Bom, dando continuidade a esse exercício, então, o que nós temos? Essa relação aqui fica guardada para a gente olhar essa segunda malha. Nessa segunda malha, então, nós teremos aí a resistência 2, a resistência 3 e a resistência 4. E a tensão 2 dada, ela é de 4 volts. Aí, nós teremos aqui, então, a corrente elétrica em 2 sendo positiva, né? E a corrente elétrica em 1 sendo negativa. Quando eu olho isso, eu tenho... Por que eu relaciono isso, né? Porque nessa descrição, nós falamos que o sentido da corrente é dado aqui, no sentido maior da corrente, e que as polaridades da tensão 1 e da tensão 2 estão invertidas. Então, se elas estão invertidas, a tensão 2, ela apresenta um valor negativo, aplicando a lei das malhas, menos a resistência em 2 vezes a corrente, menos a resistência em 3 por essa variação das correntes, menos a resistência em 4 vezes a variação da corrente. Aí, esse valor, ele vai dar para nós igual a 0. Quando a gente faz isso e aplica aquela equação da malha AF e B que a gente resolveu, nós chegamos no seguinte resultado. Nós chegamos no resultado de que a corrente 1, ela tem o valor de 0,1025 ampere. Se eu sei qual é a corrente em 1, que é 0,025 ampere, eu consigo olhar, então, aplicando nessa equação, saber quem é a corrente em 2. Aplicando nessa equação, eu sei que a corrente em 2 é 0,0125 ampere. E para encontrar a corrente em 3, que passa pela resistência 3, aí a gente vai pela lei dos nós. Por quê? Porque aqui eu tenho uma corrente total que se dissipa em 2 correntes, tá vendo? Nesse caso aqui, nós temos a descrita por I1 e aqui a descrita por I2. Assim, a gente sabe que I1, nós encontramos o valor. I2, nós encontramos o valor. I3 será a somatória dessas correntes. Só como elas estão com sentidos opostos, aí nós temos que será a corrente 1 menos a corrente 2.
isso vai dar um valor de 0,09 ampere. É assim que a gente vai calculando ou que a gente calcula essa relação das correntes, levando em consideração a essa análise do circuito simples pela lei de Kirchhoff. Nós usamos aí as duas leis de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff dos nós e a lei de Kirchhoff das malhas. Primeiro, utilizamos a lei de Kirchhoff das malhas para poder calcular qual era a corrente, qual era essa relação da corrente em 1 e em 2, para análise ali na resistência 3. Olhando a resistência 3, que ele une a malha 1 com a malha 2, para a gente entender essa relação. Olhamos primeiro uma malha, aplicamos a primeira lei de Kirchhoff. A segunda malha, a primeira lei de Kirchhoff. Por fim, a gente encontrou quem é a corrente 1, quem é a corrente 2. A corrente 1 para esse primeiro circuito, a corrente 2 para o segundo circuito. Feito isso, a gente precisava saber, então, qual era a corrente que passava na resistência 3. E a gente chamou de 3, porque ele é afetado pelas duas correntes, ele é afetado pelas as duas tensões atuantes ali no circuito. E aí, através da lei de Kirchhoff dos nós, que é a segunda lei de Kirchhoff, a gente conseguiu identificar qual era essa corrente no resistor 3. E assim a gente resolve esse exercício. Dá uma olhadinha depois no seu livro texto da disciplina, nessa temática, para que vocês possam resolver todos os exemplos que são dados lá nesse livro, nessa sessão, e também os exercícios que são dados, para que você vá aplicando as descrições das leis de Kirchhoff, para as malhas, para os nós, para a análise de um circuito simples, e a gente entender como cada parte do circuito tem a sua componente atuando, a sua componente descrita, tá? Se você ficar com dúvida, você vai fazer isso ao longo da semana, no momento que você tem disponível para estudar a disciplina. Se você ficar com dúvida, pega o seu caderno de anotação da disciplina e faz as anotações das dúvidas que você tem, para que na próxima aula você já comece a aula falando, professora, ó, eu tô com dúvida nisso, eu não entendi esse exercício, resolve para mim, faz comigo, porque eu não consegui entender. Professor, esse conceito não ficou claro na minha cabeça, eu preciso de ajuda. Mas para isso, quando você for estudando, você tem as suas anotações que precisam ser feitas. Faça isso então, estuda. Eu tô aqui semana que vem de novo, disponível para você ao vivo, para a gente dar continuidade nesses assuntos relacionados à disciplina. Mas se você tiver dúvida, me pergunta, que eu vou esclarecendo para você. Ô, professor, esse aqui tá tranquilo, eu já entendi bem, eu não entendi, foi lá nas primeiras aulas. Tá bom, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta, que assim a gente vai ir compreendendo como que a gente vai abordando esses conceitos. Ô, Nicolas, como que você resolveu o exercício? Você resolveu pelo todo, você resolveu pela associação de resistores? Como é que você resolveu esse exercício? Depois partilha comigo para eu entender também qual foi a abordagem que você teve. É importante o Nicolas falar porque os exercícios a gente tem mais de uma forma de resolver. Talvez tenha exercícios mais simples, exercícios mais difíceis, formas mais fáceis, mais simples, mas é interessante a gente entender também. Manda depois para a gente, Nicolas, para a gente entender como que essa associação, como que você fez essa abordagem para chegar na resposta também, tá bom? Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Quem não conseguiu fazer, fica de tarefa esse exercício aí e todos os exercícios que tem lá no seu livro 3 da disciplina, hein, relacionado a esse assunto. Primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff das malhas e dos nós, para que aí vocês possam ir aplicando esses conceitos. Eu te vejo na próxima aula. Bom final de semana, bons estudos, bom descanso, boa semana que vai iniciando amanhã. Até sábado que vem. Tchau, tchau.